Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós comentaremos sobre a lição de número 7, que tem o título Paulo, o plantador de igrejas. Há dois textos sugeridos na leitura em classe, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao verso de número 9, e Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao versículo de número 10. Então, nesse resumo, nós estaremos comentando sobre as características de Paulo relacionado ao início de uma igreja dentro de várias cidades do Império Romano. Paulo, quando ele é chamado para ser o grande propagador das boas novas aos gentios, nós vamos ver que Paulo ele se dedica, ele concentra todos os seus esforços nessa missão, nesse chamamento de Deus para a sua vida. E em tudo procurou ser sensível à voz do Espírito Santo. Tudo se inicia no ministério de Paulo, da edificação de igrejas na cidade de Antioquia. Então, Paulo ele será enviado por uma comunidade, por uma igreja. Então, Antioquia era um local onde havia profetas, havia doutores, havia evangelistas, pastores e apóstolos. Então, uma igreja completa, nós vamos ver esses dons ministeriais sendo manifestado no exercício da igreja. Apóstolo hoje são aqueles que são enviados para estarem anunciando o Evangelho. Temos os ensinadores, que são os mestres, temos aqueles que dirigem a igreja, que cuida do rebanho, que são os pastores, o qual também são os profetas de Deus, profeta do altar, para exortar, para edificar o povo em toda a orientação divina. E também temos os evangelistas, que é o elo de ligação da igreja com as comunidades que ainda não se renderam aos pés de Cristo. Então, nessa igreja, nós vamos ver, embora a igreja ela envia Paulo é enviado pela igreja, mas a igreja, na verdade, ela é dirigida pelo Espírito Santo. É Deus que dirige, é Deus que opera. E nós vamos ver, meus irmãos, que para que Paulo fosse enviado nessa obra, nós vamos ver que isso era plano de Deus, projeto de Deus para a igreja. Que a igreja não poderia restringir a sua atuação somente dentro da sua localidade. Porque nós temos missões urbanas, que é feito dentro da cidade, temos missões rurais, que é feito em torno da cidade, temos missões regionais, que é feito na região onde a igreja está situada, temos missões nacionais, que é feita em todo o país, e há também aquelas missões
transculturais ou missões internacionais que são levados a outras nações ou outros povos. Então Paulo ele é enviado. Quando Paulo é enviado para anunciar o evangelho, levar as boas novas, nós vamos ver que Paulo ele concentra os seus esforços em anunciar o evangelho aonde Cristo não era conhecido, não era anunciado. Então, o ministério de plantação de igrejas começa a levar o evangelho para pessoas que não se renderam a Cristo, pessoas que não se decidiram ainda por Jesus. Não é arrebanhar pessoas de outras igrejas, de outras comunidades, não é isso. Pescar em aquário alheio. Mas plantar e edificar a igreja é anunciar o evangelho para vidas que ainda não se renderam aos pés de Jesus. Então Paulo ele inicia primeiramente pregando que nas sinagogas. Então o propósito dele era que os seus próprios conterrâneos pudessem aceitarem a Cristo como Messias e se renderem aos pés de Cristo. E também esperava em receber alguma ajuda, caso houvesse uma conversão ali dos seus patrícios. Depois ele concentrava o evangelho os povos gentios que ainda não havia se convertido ao evangelho. E quando Paulo ele atende esse chamado, ele diz que era uma obrigação que foi imposta a ele. Então Paulo, ele se sentia nessa responsabilidade em cumprir essa obrigação que foi dada pelo próprio Cristo para que ele levasse o evangelho. Então ele fala, ai de mim. Então se ele não fizesse, meus irmãos, Deus levantaria outro que pudesse fazer o que? Essa obra. Então ele não seria ali conhecido, não seria impactado pela manifestação e pela graça de Deus de trazer tantas verdades para nós. Então nós aprendemos aqui uma gloriosa obrigação que todos nós fazemos parte dessa comissão. Embora eu e você talvez não sejamos plantadores de igreja, não sou plantador de igreja, mas nós temos uma missão com a grande comissão de Cristo, que é de estar anunciando o evangelho a todas as pessoas. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Então, nós temos também essa obrigatoriedade de estarmos sendo testemunha de Jesus. Jesus disse, vós sereis o que? Minhas testemunhas. Então, além de viver a verdade do evangelho, nós temos que estarmos anunciando a palavra de Deus. E Paulo tinha essa chamada para ser plantador de igreja. E nós vemos, meus irmãos, ele com a manifestação do Espírito Santo, com muita ousadia, com muita sabedoria, cumprindo essa missão. Plantação de igrejas, uma parceria. Então nós vamos ver que Paulo, quando ele escreve a carta à igreja que está em Corinto,
Paulo, lá no versículo 6 do capítulo 3, ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então a plantação de uma igreja é uma parceria com Deus. Deus chama homens e mulheres para serem os anunciadores do Evangelho. Então Paulo disse: eu plantei. Paulo foi lá e colocou a semente, levou a verdade do Evangelho. Apolo foi e regou, molhou, ele deu o ensino. Então nós aprendemos aqui que uma igreja ela é formada de pessoas que se decidem por Cristo e é dada a essas pessoas o que? O discipulado, o crescimento. Então nós vamos ver que, na verdade, um semeia, o outro ensina, mas quem dá o crescimento, quem traz o que? O aumento é Deus. Porque o mérito não é nem de quem semeia, nem de quem rega, mas é de Deus que dá o crescimento. Então nós vamos ver que o mérito não é de quem foi chamado. O mérito é de quem chamou, é de Deus. Então a pessoa apenas é um instrumento da qual ele vai anunciar o Evangelho. O Espírito Santo vai trabalhar na vida das pessoas, levando à regeneração. Nós vamos ver que será dado que o ensino. E Deus vai trazer o que há, o crescimento, a edificação na vida dessas pessoas dentro da comunidade. Então há uma cooperação entre Deus e o homem na plantação da igreja. Porque como as pessoas crerão se não ouvirem a palavra? Como eles invocarão a Deus se eles não têm conhecimento? Então Deus levantou o que? A cada um de nós para anunciarmos a verdade do Evangelho. A igreja de Antioquia, ela era uma igreja estruturada, da qual ali vai enviar ali os apóstolos Paulo e Barnabé para a obra missionária. E nós vamos ver, meus irmãos, que sempre terá aqueles que enviarão ser representante de uma igreja do Evangelho em uma determinada localidade. E quando os primeiros missionários saem nessa viagem, então nós vamos ver que é algo árduo, a obra missionária. Porque muita gente, muitas vezes fala: não, eu vou fazer missão, mas não é fácil. Por quê? Porque há um levante das trevas, um levante do sistema mundano que se coloca contra a mensagem do Evangelho. Então, Paulo, quando chega em Chipre, nós vamos ver que ele tem oposição ali de um feiticeiro. Quando ele chega ali em Antioquia da Pisídia, em Derbe, Listra, Icônio, nós vamos ver que há oposição dos judeus. Então a missão ela não é fácil. E Jesus nunca falou que seria fácil, mas ele prometeu sempre estar conosco para nos ajudar, para nos fazer vencedores.
Nós vamos ver que mesmo diante de muita oposição, muitas tribulações, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele levou Paulo e Barnabé a vencerem esses obstáculos e igrejas serem implantadas. Então, após a primeira viagem missionária, eles vão retornar para Antioquia. Nós vamos ver que vai surgir algumas problemáticas, entre elas os judeus, alguns deles que haviam se convertido e tinham a ala dos judaizantes, que vai querer trazer alguns costumes, algumas tradições ali do povo hebreu para essas comunidades, onde lá em Atos capítulo 15 vai ter o concílio e vai ser estabelecido que somente será cobrada dos gentios que se arrependeram, que se renderam a Cristo, que eles se abstenham da idolatria, dos ídolos, do sangue, da carne sufocada e das relações sexuais ilícitas. Então isso vai ser imposto. Nós vamos ver que vai ser anunciado para todas as comunidades essa ordem que foi estabelecida pela Igreja e também pelo Espírito Santo. Porque o texto vai dizer que pareceu bem ao Espírito Santo não impor sobre os gentios, a não ser essas 4 coisas que eu acabei falando aqui para vocês. Na segunda viagem missionária, após resolver essa controvérsia, essa questão judaizante, nós vamos ver que Paulo propõe passar novamente pelas igrejas a qual havia sido fundada. Porém, nós vamos ver que Deus tinha uma outra direção, tinha um outro direcionamento. Nós vamos ver que quando eles estão visitando as igrejas, horas ali plantadas, nós vamos ver que Paulo vai receber uma revelação de Deus para que o evangelho seja pregado na Europa. Então nós vamos ver que outras cidades serão impactadas pelo evangelho de Cristo, onde nós temos Tessalônica, Filipos, Corinto, Atenas e muitas outras cidades que foram impactadas pelo evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Então, quando, meus irmãos, o homem ele é dirigido pelo Espírito Santo, nós vamos ver que terá um grande resultado na plantação de igreja e na colheita de almas. Paulo foi motivado pelo seu chamado. Então, quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, nós vamos ver que Paulo, ele colocou em seu espírito esse chamado. E ele não deixou que essa chamada fosse apagada, fosse sufocada pelas lutas, pelas tribulações da vida. Mas ele, em tudo, se manteve motivado, porque não perdeu a comunhão com Deus, nem o direcionamento do Espírito Santo. Então, o que nos leva a ficarmos motivados em fazer algo para Deus, algo em prol da sua obra, é a nossa comunhão com Ele e o fogo do Espírito Santo sendo manifestado em nós, em nossos corações. Então isso nos motiva. Quando a chama
do Espírito, ela arde em nossos corações, aonde nós nos apegamos a fazermos a vontade de Deus e nos mantemos motivados diante das adversidades e dos desafios que nós enfrentamos. Experimentado no deserto da vida. Então, para Deus forjar o caráter de Paulo, Paulo foi levado para o deserto. Isso ocorreu também com vários homens, né? Nas Sagradas Escrituras, nós temos Moisés. Moisés, para ter a sua vida forjada, precisou ir para o deserto. Nós temos outros, né, como Davi, que precisou também ir para o deserto. Assim, muitas vezes, Deus, ele trabalha em nosso favor, no nosso caráter, no nosso temperamento, nos capacitando, nos habilitando para a boa obra. E a igreja, segundo as Escrituras, nós vamos ver que para plantar a igreja, né, o modelo é o que está na palavra de Deus. Porque talvez um modelo usado por alguém em determinada localidade não serve para outro lugar. Só que o padrão da palavra de Deus, ele se enquadra em qualquer lugar. Então nós vamos ver que a igreja é um local onde as pessoas são chamadas para um íntimo relacionamento com Deus. É chamado para a oração, é chamado para a adoração, é chamado para o assistencialismo. A igreja é um local onde Deus se revela, nós ouvimos a sua palavra, onde o Espírito Santo batiza com o Espírito Santo, aonde os dons ministeriais, os dons de serviço, eles são exercidos no meio da comunidade. Nós vamos ver que a igreja é um local onde nós somos moldados, aonde Deus cura os enfermos. Não que Deus não vai fazer isso fora da igreja, mas a igreja é um local de reunião, de adoração, aonde nós não podemos perder o desejo de estarmos ali reunidos com os irmãos, adorando a Deus, comungando a nossa fé e ali exercitando os dons de Deus sobre as nossas vidas. Então, Paulo teve essa visão para a expansão da igreja dentro ali do mundo conhecido. E hoje não é diferente. Deus continua chamando pessoas para proclamar o seu evangelho, anunciar as boas novas. Talvez você não é um plantador de igreja, mas você com certeza é um anunciador do evangelho de Cristo. Então que Deus te abençoe. Até uma próxima aula, Deus assim permitindo. Fique na paz.